Oi, eu sou a Joy e hoje é dia de Joy Responde, o quadro de vídeos onde eu respondo mensagens e dúvidas que vocês me enviam. Eu quero aproveitar para te convidar para participar comigo desse quadro. Para fazer isso, é só deixar sua dúvida para mim nos comentários desse vídeo, esteja você assistindo no Facebook, no Instagram ou no YouTube. E se você tá me vendo no YouTube e ainda não me segue ainda lá no Insta, aproveita para me seguir por lá também, pra gente ficar mais pertinho. É só você clicar no link do meu perfil, que eu deixei na descrição desse vídeo para você, ou se você preferir, você pode também pesquisar por @saldanha.joy, que você me acha. Bom, voltando pro tema do vídeo, eu vou começar com a pergunta da Dan Brito, ou do Dan Brito. Bom, eu recebi a mensagem com essa dúvida. Ei, Joy, eu posso deixar as trufas banhadas no chocolate conservadas dentro da geladeira? E qual a validade nesse caso? Oi, Dan. Então, poder você pode, mas não é o ideal. Dentro da geladeira, o chocolate absorve umidade, perde sabor, perde textura. Fora que quando a gente tira da geladeira, o chocolate vai suar, vai ficar com aquela aparência melecada, feia, que não é interessante se você for vender, né? Porque não fica tão atrativo para o cliente. O que eu sempre recomendo é que você guarde os seus chocolates em caixas, aquelas de papelão, própria para doces e salgados. E se o tempo estiver fresquinho ali, abaixo de 30 graus, isso já é o suficiente. Se o calor estiver acima disso, né, acima de 30, 32 graus, aí você guarda em caixas ou sacolas térmicas, né, tipo caixa de isopor. Você pode até colocar uma garrafinha de água congelada ou esses gelinhos de gel mesmo dentro da caixa para ajudar a refrescar o interior dela, né? Protege bem esse gelo para não suar, né? Protege bem para ele não largar umidade dentro da caixa térmica. E aí é só guardar os seus chocolates que eles vão estar ali protegidinhos do calor, sem risco de perder a qualidade e nem absorver umidade, certo? Como aconteceria se fosse guardado dentro de geladeira, certo? Aqui mais um comentário. Esse é da Luciene. Ela mandou a mensagem assim: Oi, Joy, sou nova aqui. Qual o melhor chocolate para cobertura do bombom e cobrir, por exemplo, pão de mel? Fracionado ou chocolate puro? Oi, Lu, seja muito bem-vinda. Um beijo para você. Muito obrigada pela sua pergunta. O melhor em questão de qualidade e sabor sempre vai ser o chocolate mesmo, aquele que precisa de temperagem, chocolate nobre. O sabor da cobertura nunca vai ser igual, por melhor que seja a marca da cobertura. Por que isso? Porque são produtos diferentes, né? Eles são feitos com ingredientes diferentes. Então tem características diferentes, tanto no sabor quanto na praticidade em trabalhar com ele. Então é um erro a gente querer comparar os dois, porque eles são feitos com gorduras diferentes. Então, se você quer qualidade, se você busca sabor, o chocolate é o melhor sempre, porque ele é feito com manteiga de cacau, tem mais massa de cacau, por isso que ele é mais caro, mas ele tem uma qualidade superior. Se você quer praticidade, um preço mais baixo, aí a cobertura é o ideal. Ela não é feita com manteiga de cacau, né? Ela é feita com gordura vegetal, então não precisa temperar. Então, essa questão de praticidade. E o preço acaba sendo mais em conta também por não usar manteiga de cacau, e acaba sendo mais barato. Eu nunca indico a cobertura fracionada para cascas grossas, tipo ovo de Páscoa, barrinhas maciças, porque quando a casquinha tem uma espessura grossa, se ela for de cobertura, fica muito mais evidente no sabor. Aquele residual de gordura que ela deixa na boca fica muito mais evidente do que se fosse uma casquinha fininha. Mas assim, para casquinhas finas, como banhar pães de mel, banhar frutas, tipo aqueles espetinhos de morango, né? Ou bombons de morango, que tem também aquela casquinha fininha. Então, isso seria, né, ficaria legal fazer o uso da cobertura fracionada. Isso pode ser feito com cobertura fracionada, porque ao a gente provar, o sabor da cobertura, da casquinha, não fica tão evidente, né? O recheio acaba roubando a cena ali, é o que a gente mais vai sentir o sabor no paladar, e a casquinha acaba que não interfere tanto, a gente não percebe tanta diferença. Então a dica é essa: não usar cobertura quando a casquinha vai ser grossa, vai ter uma espessura grossa.
mas para casquinhas fininhas, como chocolates banhados, doces banhados com cobertura, aí não tem problema. Vai de você avaliar os prós e contras, avaliar e ver o que vai ser melhor para você, tá bom? Aqui mais um comentário. Essa mensagem eu recebi da Fran, ela mandou uma mensagem que dizia assim: olá, Joy, tem alguma proporção de chocolate versus tempo no micro-ondas? Ou é indiferente quanto tempo o chocolate que está derretendo? Oi, Fran, que boa tua pergunta, viu? Um beijo para você. O tempo de micro-ondas é indiferente, porque depende muito da tensão da rede elétrica. Por exemplo, mesmo a gente ajustando a potência dele para média, né, eu e você, para derreter 500 gramas de chocolate. Na minha casa, posso demorar 10 minutos e você demorar 5 na sua. É importante, né, lembrar que a gente precisa ajustar a potência do micro-ondas para média toda vez que for derreter chocolate no micro-ondas, porque quando o tempo do micro-ondas zero, a potência reseta e volta para o ajuste de fábrica, que é a potência máxima. Então, precisa estar ajustando essa potência sempre que for colocar o chocolate no micro-ondas. Assim, como a gente precisa estar ajustando essa potência, independente da gente estar ajustando ou não, a força do micro-ondas sempre vai depender da tensão da rede elétrica da sua casa. De região para região, isso pode mudar de um para o outro. Então, às vezes, na mesma cidade, de um bairro para o outro, isso muda a força, porque ela interfere também na quantidade de casas que aquela rede elétrica está servindo. Então, tem esse monte de variáveis. O importante é você lembrar que quando você vai derreter o chocolate no micro-ondas, esse derretimento precisa ser sempre nessa potência média que eu comentei e sempre de 30 em 30 segundos, em ciclos, né? Até que o chocolate atinja os 45 graus. Não importa o tempo que vai levar, pode levar 4 minutos, 10 minutos, não importa. O importa é que ele atinja os 45 sem nunca ultrapassar os 50, porque o 50 é um calor muito intenso para o chocolate e ele vai superaquecer, então ele vai mudar a textura dele, ele vai ficar mais espessado, mais ressecado, né? Não é interessante estar superaquecendo o chocolate, até porque isso vai gerar manchas na casquinha depois. Então, você vai derreter sempre acima dos 45 e abaixo de 50, certo? E o tempo de derretimento até o chocolate chegar nessa temperatura, tá bom? Outra mensagem aqui que eu recebi, essa mensagem eu recebi da Edivânia. Ela mandou me dizendo assim: comprei o Micrio em pó, mas com o tempo ele perdeu a qualidade, tornando petrificado. O que devo fazer para voltá-lo ao estado em pó? Lembrando que ele foi guardado em um saquinho plástico, bem fechado e dentro de um recipiente de isopor. Oi, Edivânia, tudo bem contigo? Olha só, se ele empedrou só de ficar guardado por muito tempo, tipo acontece com um pacotinho de açúcar, aí é só você peneirar com uma peneirinha fininha, bem sequinha. É importante que ela esteja bem sequinha, né, para o micrio não absorver umidade, né? Se a gente peneira com uma peneirinha com umidade, essa umidade vai ser o suficiente para o micrio absorver e mandar essa umidade para o chocolate, e aí a gente vai ter mancha no chocolate. Mas assim, estando a peneirinha sequinha, só pelo fato de você peneirar, isso já vai ser o suficiente para o micrio soltar e você conseguir usar normalmente. Só que ela precisa estar sequinha, tá? Mas assim, vamos dizer que esse micrio empedrou porque ele derreteu e solidificou de novo. Aí esse micrio não vai mais poder usado para temperagem porque a cristalização dele foi comprometida. No momento que ele derreteu, porque ele amoleceu ali, ele juntou de novo, essa cristalização já era. Então isso acontece muito se a gente armazena errado, se transporta ali no carro, no calor, né? Comprou na loja, botou no carro e foi para casa. E aí ele pegou calor dentro do carro e derreteu. Porque a gente não protegeu com a caixinha de isopor ou nada disso. Derreteu. Aí essa manteiga de cacau acabou perdendo a cristalização dela e a gente já não vai mais conseguir estar temperando o chocolate usando esse micrio. Então é importante estar cuidando dessa manteiga de cacau que você compra, desse micrio que você compra,
para que ele se mantenha estável até chegar em casa. Qual é a temperatura que você vai precisar manter ele, né? Mantido abaixo de 30 graus, de preferência abaixo dos 25. Então, quando você for comprar, leva uma sacolinha térmica, leva uma caixinha de isopor para estar transportando ele, porque senão ele é muito sensível, ele acaba derretendo e você já não consegue mais usar para temperagem. Então, assim, se o seu micrio empedrou porque derreteu e você não vai mais conseguir usar para temperagem, você não precisa jogar fora. Você ainda consegue usar ele para outras aplicações, como ajustar a fluidez do chocolate, aquele chocolate que você achou ele muito espesso, você quer deixar ele mais fluido para fazer banhos, casquinhas fininhas, de alfajores, pães de mel e tal, aí você consegue estar usando essa manteiga de cacau, você coloca no chocolate no momento do derretimento, conserta ali a fluidez que você quer e aí tempera o chocolate normalmente. E a outra maneira de você estar usando essa manteiga de cacau é para fazer aquelas pinturinhas, né? Aquelas casquinhas de chocolate pintado com manteiga de cacau. Eu até tenho um vídeo aqui no canal ensinando como fazer esse tipo de pintura. Essas pinturas você também pode fazer com esse micrio que derreteu e que você não consegue mais usar para temperagem, certo? Espero ter te ajudado. Um beijo para você. Aqui eu tenho mais uma mensagem do Nicolas Lourenço. Ele mandou a mensagem com a seguinte dúvida: Oi, Joy, posso fazer brigadeiro que vai ao fogo com o chocolate fracionado da Genuine? Ele é forneável? Obrigada. Oi, Nicolas. Assim, para brigadeiro, eu não te recomendo o uso de cobertura fracionada, nem da Genuine e nem de nenhuma outra marca. O ideal para brigadeiro é que você use o chocolate nobre mesmo. Ele pode ser da Genuine daí, ou da marca que você preferir, mas fracionado nunca. Por que isso? Porque a cobertura fracionada ela não é chocolate. Então, isso que a gente chama de chocolate fracionado, na verdade é cobertura fracionada com sabor de chocolate. A composição dos dois é diferente, por isso que o sabor do chocolate nunca é tão gostoso quanto o sabor de um chocolate nobre, porque a qualidade dos ingredientes da composição é diferente. Então, é um produto feito para parecer chocolate, mas para custar bem menos. Eu já fiz um vídeo aqui no canal mais aprofundado, falando a diferença sobre esses dois produtos. Eu vou deixar aqui no card para você, caso você queira se aprofundar mais a respeito. Mas assim, em resumo, por que eu não recomendo o uso das coberturas fracionadas para estar fazendo brigadeiro? Porque elas têm muito mais açúcar do que o chocolate nobre, né? E tem bem menos cacau e não tem manteiga de cacau na composição. Então isso vai acarretar num brigadeiro que açucara mais fácil porque tem mais açúcar, que não vai te dar um sabor de chocolate que você espera, né? Porque ele não tem a quantidade de massa de cacau que um chocolate nobre tem. E além disso, ainda por cima ele é feito com gordura vegetal, então esse sabor de gordura vegetal você pode acabar sentindo no sabor do seu brigadeiro também, né? A cobertura, ela não é indicada para recheios ou para ganaches e brigadeiros. A cobertura fracionada ela é mais usada para banhar, para fazer casquinhas finas, né? Tipo uma casquinha de um bombom, por exemplo, ou de um pão de mel. Qualquer coisa que a gente for usar chocolate na receita, uma ganache, um brownie, um petit gâteau, um brigadeiro, aí o melhor é usar o chocolate nobre mesmo. Tanto que a receita ela vai te pedir chocolate, né? Então é para você usar chocolate de verdade e não cobertura fracionada, tá bom? Você falou sobre o chocolate forneável também, né? O chocolate forneável você usa só em casos onde você vai levar a receita no forno e você quer que a receita fique ali com aquelas gotinhas de chocolate. Que tipo de receita? Cookies, bolos com gotinhas de chocolate, pães doces, panetones, todo tipo de massa que você quiser assar e ela ficar com essas gotinhas de chocolate, aí você usa essas gotinhas forneáveis, porque elas vão aguentar o calor do forno sem derreter, sem sumir quando você for cortar. Quando você cortar, vai estar lá as gotinhas. Se você usa gotinhas de chocolate normal, acaba derretendo e desmanchando ela some no forno.
Por isso que não é interessante usar a gotinha de chocolate normal, porque elas desaparecem no forno. O calor do forno é muito quente e evapora com elas. Aí, no caso de doce de panela, tipo um brigadeiro, como você comentou, ou como um creme do confeiteiro, coisa do tipo, aí você não usa nem o chocolate fracionado, aliás, nem o chocolate forneável e nem a cobertura fracionada. Você usa o chocolate nobre mesmo, porque ele é o perfeito para isso. Ele vai derreter de forma melhor, vai ter ali vai resultar num creme homogêneo, bem liso, bem saboroso, certo? Eu tenho aqui mais uma mensagem. Essa eu recebi da Camila Puguin, acho que é assim que pronuncia. Não é, na verdade, uma dúvida, é mais um desabafo mesmo. Ela mandou assim: eu sempre me decepciono muito quando eu compro ovos de Páscoa caseiros e eles são de cobertura fracionada. Colocam um preço que seria de um chocolate nobre para chegar na hora de comer e o negócio parecer um tijolo na boca. Antes pagar caro nesses ovos de marca que derretem na boca. Falta muita honestidade nesse mercado. Olha, Camila, de verdade esse é um assunto assim bem complicado. Eu não vou negar que eu concordo em parte contigo. Não acredito que falte honestidade. Eu acho que falta conhecimento mesmo, porque muitas pessoas nem sabem que existe essa diferença entre chocolate e cobertura. Eu mesma recebo muitas mensagens me perguntando qual é a melhor cobertura, qual é a melhor marca de chocolate fracionado, né? Aqui nesse vídeo eu respondi várias dúvidas a esse respeito também. Então tem muitas pessoas que pensam que tudo é chocolate e na verdade não é. E nem a melhor marca de cobertura fracionada, ela nunca vai ter o sabor de um chocolate nobre. Então eu sempre me esforço para estar deixando isso sempre claro nos meus vídeos, porque não tem como, ela é diferente mesmo, ela é feita para ser parecida, porém mais barata. E feita para ser prática, né? Então ela não vai dar o mesmo sabor nem a mesma qualidade. Por isso que ela deixa esse residual de gordura na boca e tal. Ela tem mais açúcar na composição, ela é mais gordurosa também, né? Bem menos massa de cacau quando leva massa de cacau. Então, eu concordo contigo quando você diz que é decepcionante, né? Porque quem gosta de comer chocolate, está acostumado com saborear um chocolatinho de vez em quando, ela compra lá no mercado e aí, quando acaba comprando de uma confeiteira e provando uma cobertura, percebe essa diferença de sabor na hora, porque a gente lembra, a gente tem essa memória de sabor, né? Aí quando vai comparar essa cobertura com o chocolate que comprou no mercado ou daquela marca de chocolate famosa, loja de chocolate famosa, acaba percebendo essa diferença. Claro que eu entendo o lado de quem produz usando cobertura fracionada também, porque a cobertura ela é mais em conta, ela é mais fácil de trabalhar, né? E em muitos casos ela é uma boa opção para trabalhar, como por exemplo banhar docinho com casquinha fina, né? Agora, para fazer casquinhas mais grossas, como uma barrinha maciça, um ovo de Páscoa, como essa espessura mais grossa, o sabor da cobertura fica muito evidente quando a gente vai provar. Muito mais evidente do que só um pão de mel banhado, né? Porque fica uma casquinha bem fininha e fica menos perceptível no sabor. E aí você comentou uma coisa sobre honestidade, que eu preciso falar a respeito disso, porque assim, você tem assim uma certa razão aí também. Porque quando a gente está vendendo doce que leva cobertura fracionada, a gente não pode vender como se fosse chocolate, porque senão a gente está enganando o cliente. Então, se a pessoa não sabe, se não tem esse conhecimento, tudo bem, né? Mas agora, se você sabe que tem essa diferença, mas mesmo assim opta pela cobertura, você precisa dizer para o seu cliente que isso é cobertura, certo? Né? Você não pode ter medo de informar o cliente, tem que informar que é cobertura mesmo. Precisa ter essa transparência. Ai, Joia, mas se eu chamar de cobertura fracionada, o cliente pode não querer comprar. Mas então, chamar de chocolate não vai mudar o sabor. O cliente vai esperar o sabor de chocolate, se você vender dizendo que é chocolate, e aí ele vai se decepcionar. E depois que ele se decepcionar, não volta mais. Então, isso é muito ruim. A transparência é importante por isso. Para o cliente levar para casa aquilo que ele realmente queria comprar.
né? E aí não tem chance dele se decepcionar. Se para o cliente o preço for mais importante que o sabor, ele vai preferir a cobertura fracionada. Então dá sim para trabalhar com cobertura fracionada, porque existe público para isso. Então, se para o cliente o mais importante for o sabor, ele vai aceitar pagar um pouquinho mais caro, né, para garantir que ele vai ter esse sabor que ele espera, como a própria Camila comentou no comentário dela. Então, o lance todo é você conhecer o público que você vai vender, para você fazer essa venda com transparência. Não tenha medo de conhecer o seu cliente, de conversar com ele, oferecer uma amostrinha dos dois para o cliente avaliar, pede a opinião dele, né, para você conhecer e estar oferecendo para o seu cliente aquilo que vai ter mais saída, aquilo que ele prefere comprar, né? Isso vai, inclusive, melhorar as vendas. Certo? Aqui eu tenho outro comentário. Essa mensagem eu recebi do Davi. Ele mandou uma mensagem assim, com a seguinte dúvida. Olá, tudo bem? Estou cobrindo pirulitos de bolacha Maria com chocolate de cobertura para Cical, mas infelizmente ele tá rachando e tá trincando depois de duro, se soltando da bolacha. O que é que tá errado? Oi, Davi, tudo bem contigo? Um beijo pra ti. Olha, provavelmente você esteja banhando os seus doces com ele gelado ou com um recheio gelado. Então, para banhar, todo banho que você for fazer com chocolate ou com cobertura, precisa estar em temperatura ambiente sempre. Por que isso? Porque ocorre um termômetro que a gente chama de dilatação térmica. O calor expande e o frio contrai. Né? A gente aprendeu isso lá na escola, nas aulas de física. Quando ele está gelado, ele contrai, e aí se você banha o doce com chocolate, ele vai cristalizar, vai formar uma casquinha durinha, tipo uma casquinha de ovo, e aí à medida que esse doce, que antes estava gelado, que ele volta para a temperatura ambiente, ele vai expandindo, forçando essa casquinha, e aí é por isso que essa casquinha racha. Então sempre que você for banhar um doce, seja com casquinha de cobertura, seja com casquinha de chocolate nobre, nunca banhe o doce gelado, porque assim que o doce voltar para a temperatura ambiente, essa casquinha vai rachar, certo? Se você banhar ele já na temperatura ambiente, ele não vai dilatar e vai ficar sempre perfeitinho, não tem perigo dela rachar, certo? Então é isso. Com a dúvida do Davi, a gente encerra então o Já Responde de hoje. Espero que você tenha gostado, que você tenha conseguido tirar as dúvidas, né? Que eu tenha, aliás, conseguido tirar as suas dúvidas todas. A gente vai encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigada pelo seu carinho de ter assistido esse vídeo até o final. Um beijo bem doce para você e até o próximo vídeo.